Olá pessoal, agora vamos analisar o Enem. Vamos lá, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Berhardt, mais uma aula especial sobre o Enem, Ciência e Tecnologia para um Brasil e um mundo melhor. Leitura e divulgação das ciências. Vamos lá, primeiro dia 2029, prova cancelada. Vamos lá então, começando a análise de hoje. Teremos então a questão 12 até a questão 14. Maravilha! Então vamos lá. Na questão 12, nós vamos ver então uma coisa super importante, que é a tectônica, ou seja, a deriva dos continentes, a mudança de posição geográfica dos continentes causadas pelo vulcanismo interno da crosta terrestre que se abre ou que ela extravasa material novo de rochas que empurram os continentes. Isso foi visto pela primeira vez ou analisado teoricamente por Wegener. Alfred Wegener, 1910. Ninguém entendeu ele, depois tinha muita razão. O Pacífico ele diminui de tamanho na região ali perto da Indonésia, né? E o Atlântico Norte e Sul e Central ele aumenta de tamanho, assim como o Índico. Interessante, né? Muito legal. Vamos continuar então. Na questão 12, no período Permiano, cerca de 250 milhões de anos atrás, MAA, milhões de anos atrás, os continentes formavam uma única massa de terra, conhecida como Pangeia. Igual que vocês estão vendo aqui, ó. A Terra, América do Sul junto com a África, América do Norte e a Ásia. Naquela época existiam algumas porções de terra só. Porções da Antártica, tá? E aqui a gente tem uma visão melhor, até mesmo do que da prova. Aqui seria então a Pangeia. Pan é tudo junto, Geia é terra. Então terra unida, isso há 250 milhões de anos atrás, tá? Muito interessante. Vamos continuar então. Analisando, muito legal falar desse assunto que eu adoro, geologia, que é o estudo da Terra, do planeta, né? Geologia, dentro da geografia. Então, conhecida como Pangeia. O leito e contínuo movimento das placas tectônicas. Placas tectônicas, para quem ainda não sabe, são as placas que delimitam os continentes. Nelas existem fossas, vamos dizer assim, quebras da Terra ali nesse sentido, e aí elas se locomovem como balsas, tá? Então, só para vocês saberem, a África e o Brasil se dividiram, o Brasil vindo para a esquerda, mais para o ocidente, e a África mais para o oriente, nesse sentido. E você vê que o Brasil se encaixa na África até hoje, ó, que a separação entre os continentes aconteceu então há milhões de anos atrás, inclusive ajudando na formação do pré-sal, formação de petróleo, né? Formavam-se lagos rasos, esses lagos rasos formaram então uma camada de sal enorme. Os seres vivos que morriam ficavam aderidos ali, e daí começou a formar então uma grande bacia de petróleo, que é ótimo, né? Para o Brasil não, e não para o ambiente, né? O ambiente não agradece, mas na indústria petroquímica é muito bom, né? A gente vai usar ainda muito plástico, muita tinta, tem sua importância econômica muito grande. O leito então continua o movimento das placas, que são esses pedaços de terra gigantescos que tem na Terra, né? Separação das placas, de maneira que já no início do período terciário, há 60, 80 milhões de anos atrás, período terciário, diversos continentes se encontravam separados uns dos outros.
uma das consequências dessa separação foi a formação de diferentes regiões biogeográficas, chamadas biomas. Tá? Devido ao isolamento reprodutivo, por exemplo, existia o mesossauro que vivia na África e no Brasil. Quando eles estavam juntos, eles andavam para lá e para cá. Aí o mesossauro, que era um parente de dinossauros, quando houve a separação, eles se dividiram. Depois houve um grande cataclismo, eles desapareceram. Mas é interessante ter os fósseis dos dois lugares, mostrando então isso. Agora, isolamento reprodutivo, por exemplo, a ema, o avestruz, tá? E outros, o emu, são aves que se separaram. A Austrália era ligada à África, o Brasil também ligado à África. Tinham aves em comum. Essas aves sofreram isolamento reprodutivo, como os crocodilos também, jacarés, etc. Biomas se diferenciaram, então as espécies em cada bioma se diferenciaram por processos evolutivos distintos. Novas espécies surgiram, outras se extinguiram, resultando na atual diversidade biológica do nosso planeta. A figura ilustra a deriva dos continentes e as suas posições durante um período de 250 milhões de anos. Você quer um exemplo? Existiam já os mamíferos que deram origem aos felinos, né? Quando se separaram, por exemplo, da América do Sul e da África, na África surgiu o guepardo, o leopardo e aqui a onça. Eles têm leves diferenças entre si. Isso também é uma das provas da evolução ao longo da deriva. Então, a modificação dos continentes também ajudou na evolução das espécies que a gente conhece hoje. E o Darwin percebeu isso no século XIX, dando a volta ao mundo. Para ele ficou muito claro que em cada região existiam animais bem diferentes, adaptados ao ambiente. Aqui os trilobitas que foram extintos no Permiano há mais de 250 milhões de anos. 260 milhões de anos aproximadamente. Então, nesse período aí houve a extinção em massa. Talvez causado por excesso de vulcanismo, nesse caso do Permiano. Aqui é Hickleff, A Economia da Natureza, o livro dos mais importantes de ecologia. De acordo com o texto, a atual diversidade biológica, né, do planeta é resultado da similaridade biológica dos biomas? Não, diferenças entre eles. Do cruzamento entre espécies de continentes que foram separados? Como que um macaco conseguiria cruzar com outro que estava na África? Como que ele ia cruzar o Atlântico? Não dá. É só você usar a lógica, né? Do isolamento reprodutivo das espécies. Opa, houve um isolamento reprodutivo. Sim ou não, galera? Dá para perceber que houve um isolamento reprodutivo, porque se os continentes começaram a migrar e ficaram longe uns dos outros, meus queridos e minhas queridas, por consequência, houve um isolamento reprodutivo. Nesse sentido, ocorre o quê? Um acúmulo de mutações genéticas no DNA, que vão se acumulando ao longo de milhões e milhões de anos, formando aí animais diferentes, espécies novas, como na Amazônia, por exemplo. Aqui, uma bela explicação. D. Da interação entre indivíduos de uma mesma espécie? Não há interação porque eles estão ficando separados. Ó. A Europa se dividiu da África, a Eurásia ficou longe da África, os animais então se dividiram. Né? E da taxa de extinções ter sido maior que a de especiações nos últimos 250 milhões de anos. Taxa de extinções ter sido maior que a das especiações. Não, nos últimos 250 milhões de anos ocorreram extinções, mas elas não foram maior do que o número de especiações. Se fosse assim, nós não teríamos no mínimo 2 bilhões de espécies como temos hoje, conhecidas. Acreditam que exista 20 vezes mais ou até 100 vezes mais
Os prognósticos vão de 10 a 200 milhões de espécies, dependendo do autor, possivelmente vivem na Terra. Espécies bacterianas, microbianas, que seriam em maior quantidade. Então a resposta é a letra C, tá bom? Então a Terra não é uma coisa tranquila, ela não é igual. Passado bilhões, milhões de anos, ela vai mudando. Ela vai tendo migrações, formações de novos territórios. Tá? Isso ocasionando, então, isso o que a gente chama de deriva. Ou deriva continental. Não é um nome muito correto, porque não é que eles estão à deriva como um barco sem um rumo certo. Na verdade, existem condições vulcânicas, tectônicas da crosta terrestre que vão criar esses empurras dos continentes ao longo da Terra. Muito interessante, essa brincadeira de empurrar um continente ao outro, na verdade, é o que é uma força descomunal para fazer isso. E só realmente o interior quente da Terra, liberando uma quantidade muito grande de magma, que são rochas derretidas, para realmente forçar esses continentes de um lado e do outro. Isso é espetacular, um dos assuntos mais legais que existem. Eu adoro. Nossa, meu olho brilha quando fala disso. É uma coisa muito legal. Só para vocês saberem, o Brasil se separa da África 2,5 centímetros, 2,5 centímetros ao ano. O Brasil se desloca, a gente nem percebe isso. Tá? Aí nesse caso parece uma balsa, porque tudo vai junto, o continente inteiro. Vamos lá, questão 13. A água apresenta propriedades físico-químicas da química e da física que a colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas, ligadas ao calor, biologicamente muito importantes. Por exemplo, destacam-se, estou falando que é a palavra-chave. Biologicamente muito importantes. Por exemplo, o elevado valor de calor latente de vaporização. Vocês sabem, meus queridos e minhas queridas, que calor latente é o calor que é dissipado, que muda o estado físico da matéria. Esse é o calor latente que a gente chama. Por exemplo, você tem uma panela que está esquentando a água, é ou não é? E essa panela começa a gerar vapor. Sim ou não, galera? Quando o líquido se transforma em vapor, aí eu chamo isso de calor latente. Tá? Então falem comigo, calor latente é aquele que muda o estado físico da matéria. Estado físico da matéria. Beleza? O calor latente é aquele, vou voltar aqui para você copiar, é o calor, é a energia, né? É a energia. É uma energia. Que é uma energia. Que é uma energia que muda o estado físico da matéria. Então vai de líquido a vapor, tá? Também de sólido para líquido, de líquido para vapor, ou de vapor para líquido, de líquido para sólido. Beleza? Muito importante lembrar isso. É uma coisa importante porque é a alma da física ligada à água. Então, vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor, ele vai explicar ainda, que deve ser adicionado a um líquido em seu ponto de ebulição por unidade de massa para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água é igual a 540 calorias por grama. Então, a energia necessária para mudar o estado de vapor da água, o estado físico da água,
Essa energia, então, necessária é 540 calorias por grama. Bom, maravilha. Então vamos continuar. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de... Bom, você está falando aqui, ó, calor latente, e aqui, ó, propriedades térmicas biologicamente muito importantes. Bom, a gente sua para quê? Para conservar calor, para a gente regular, para ser um regulador térmico para os organismos vivos. Então, quando a gente está com excesso de temperatura, a gente aumenta o suor, liberação de água, que pode ser na forma de vapor e na forma líquida. Não é? Beleza, que maravilha. A resposta é B. Imagina como solvente universal? Sim, mas no caso do texto, falou termicamente, biologicamente, termicamente. Então está falando de temperatura, né? Conservar, manter o metabolismo. Claro, todas são funções da água aqui, né? Mas não necessariamente é isso que a gente está se referindo aqui no caso, né? Aqui, na A, principalmente doador de hidrogênios. Isso a gente vai ver numa outra aula. A fotossíntese. Na fotossíntese, deixa eu só, já que eu falei, aqui na A, ele fala assim, servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese. Não é bem isso, na verdade, também não é o que o texto fala, né? Quando a folha recebe energia luminosa que vem do Sol, existem moléculas de água que estão, né, presentes na água, na folha. E essa água ela é quebrada num processo chamado fotólise. Luz é foto, lise é quebra. Quebra da água a partir da luz do Sol. Bom, e aí é liberado H+, e oxigênio livre. Na verdade, daqui que vem o oxigênio da Terra. Oh, professor, que legal. Então a água é um doador de hidrogênios e oxigênios, tá? E aí também tem liberação de elétrons, mas basicamente de hidrogênio e oxigênio. Bom, voltando para cá, curiosidades, 97% da água estão nos oceanos, 2,4% nas geleiras e polos, e o restante, 0,6%, rios, lagos, aquíferos, etc. Praticamente 1%. A água cobre cerca de 71% da superfície da Terra. Dá uma olhada aqui no planeta Terra. Aqui a gente vê o continente africano, está com muitas nuvens, né? E aqui a Antártica, cheia de gelo, estão vendo? E aqui o mar, o Oceano Índico, e aqui o Oceano Atlântico. Tá? Oceano Índico e Atlântico. E o Oceano Mediterrâneo aqui e tal. Quase dá para ver um pedacinho do Pacífico, que é o maior oceano da Terra. Aqui a água em forma de cristais, na neve. Então, veja a beleza dos cristais da neve em desenhos geométricos simétricos, parecidos, espetacular. São chamados fractais, estudados na física, na matemática, e possivelmente poderia, daqui a uns anos, a gente pode utilizar isso para fazer a nanotecnologia também melhorar em alguns sentidos. Bom, aqui o gelo. Na Antártica, o gelo tem algumas propriedades que a água se expande, né? É uma expansão da água quando ela cria gelo por causa do ar contido nela. Aumenta a expansão. E a 4 graus Celsius, a água, a 4 graus Celsius, a água tem então seu maior volume. Interessante, né? Umas coisas muito engraçadas. Curioso, tem algumas coisas muito curiosas na água. Existem 66 anomalias, né? Mas uma delas, quando a água está na forma de gelo, se torna um isolante térmico. Olha que interessante. O iglu. Olha que legal aqui o iglu, ó, na Groenlândia, na Suécia, acho que na Noruega, né? Acima do Círculo Polar Ártico. Olha lá, uma casa de gelo. Diz que é quentinha. Olha lá o urso dando uma sapeada dentro do iglu.
As placas de gelo, que legal. Muito bacana. Então tá aí respondido, letra B de bola. Tá? A gente, aqui é compreensão de texto. Com propriedades térmicas biologicamente muito importantes. Daí eu descarto todas elas e sobra B. Tá? Regulador térmico. Térmico tem a ver com calor, temperatura, né? Lembrando que a calor é uma energia transitória que leva energia de um corpo ao outro, de matéria a matéria. Tá? Muito interessante. Vamos ver agora a última questão desse bloco, dessa aula. Questão 14. Desde os anos 90, novas tecnologias para a produção de plásticos biodegradáveis foram pesquisadas em diversos países do mundo. No Brasil, foi desenvolvido um plástico empregando-se derivados da cana-de-açúcar, de uma bactéria recém-identificada capaz de transformar açúcar em plástico. Vocês sabiam disso? Quem faz isso agora muito bem é a Braskem, que usa para isso o etanol. Interessante. A Coca-Cola já está usando, então muito legal. Tem vários. A Guaraná Antártica também está usando. Muito legal, gente. Vou continuar aqui. Então vamos continuar na nossa leitura. E aí, foi desenvolvido então um plástico empregado nos derivados de cana-de-açúcar em uma bactéria recém-identificada capaz de transformar açúcar em plástico. A bactéria se alimenta de açúcar, transformando o excedente do seu metabolismo em um plástico biodegradável chamado PHB, polihidroxibutirato. É um plástico, é um polímero, é um hidrocarboneto, tá? Sua vantagem é que hidrocarboneto quer dizer que tem hidrogênio e carbono, né? Como se fosse a base de petróleo, mas não é. É feito por seres vivos e é biodegradável. Então tem uma diferença. Sua vantagem é que, ao ser descartado, o bioplástico é degradado por micro-organismos, como bactérias e fungos, existentes no solo e no máximo 1 ano. Olha que legal. Os plásticos, a gente sabe hoje, vocês sabiam disso? Eles podem ficar mais de 100 anos sem ser degradados, tá? Podendo ficar séculos e mais séculos, 1000 anos. Então é um absurdo, né? Tem um grande impacto ambiental a deposição de plástico no lixo. A gente usa o plástico no lixo, né? Ao contrário dos plásticos de origem petroquímica, ou seja, de origem que vem do petróleo, que geram resíduos que demoram mais de 200 anos para se degradar. Então, biotecnologia ajuda na conservação do ambiente. Revista eletrônica Vox Ciência. Núcleo de Divulgação Científica José Gomes. Então está aí. A nova tecnologia apresentada no texto tem como consequência a diminuição da matéria orgânica nos aterros mau cheiros? Não. Se é biodegradável, ele vai se transformar em matéria orgânica. B. Ampliação do uso de recursos não renováveis? Não. Se o plástico vem de bactérias e é renovável, ele é um recurso renovável, não renovável. A diminuição do metabolismo das bactérias? Não. Se elas vão ser degradadas, então ela vai ter aumento do metabolismo, vai servir de alimento para as bactérias. E a substituição de recursos não renováveis, petróleo, né, por renováveis, no caso, o açúcar, né, ela vai ser feita de açúcar ou de etanol, que é só você plantar a cana de novo, a cana é renovável. Não é, queridos? Bom, estudei isso no laboratório, né? Fiz parte do projeto Genoma, vou mostrar já já. E o lançamento do meio ambiente de produtos plásticos inertes. Inertes quer dizer que ficam parados e vão causar alguns problemas. Não se modificam em relação ao ciclo da matéria. Os plásticos em relação... Não é isso. Apresentada tem como consequência a substituição e diminuição da poluição. Grande consequência, a diminuição da poluição plástica.
grave problema para animais. Muitas tartarugas morrem, peixes. Eles liberam bifenóis, liberam, que são tóxicos, uma substância cancerígena, dioxinas. O plástico ele é um agente tóxico. Tá? Bom, aqui só para vocês saberem, houve aqui no Brasil o projeto Genoma, que vai analisar os genes, né, de uma variedade muito grande de espécies, e o projeto Genoma brasileiro, na qual fiz parte, aqui está escrito em inglês, Brazilian Genome Virtual Institute of Genomic Research, que é o Genoma brasileiro, Instituto Virtual de Pesquisas Genômicas, que é você conhecer a genética de diversos seres vivos, tá? Utilizando o DNA, o sequenciamento do DNA. E a gente fez de uma bactéria, Chromobacterium violáceo, gerou um artigo, ficou muito conhecido no mundo inteiro. A gente tem um baita orgulho, eu era apenas um estagiário, né? Mas estava lá ajudando, tá? Ajudei nesse trabalho belíssimo que a gente fez, né? Que foi implementado, então, terminado em 2003. Feliz, ó. Até brincando um pouquinho. Né? E em 2003, então, fizeram então uma demonstração para o mundo todo da produção de plásticos a partir dessa bactéria. Aqui extraindo desse artigo, ó, síntese de polihidroxialcanoato e também de PHB, que é o butirato. Então, o PHB e o PHA, que podem se fazer plástico com isso. Aí eu trabalhei, é um baita orgulho, queria que vocês tivessem orgulho. Então tem a ver com o Enem, o meu trabalho da universidade. Olha que legal. Por isso que eu fico muito fã do Enem, né? Um abraço a todos. Ó, questão D, a gente tem que ter orgulho do Brasil, né? Quando o brasileiro se organiza para trabalhar em diversas áreas técnicas, a gente também faz coisa muito boa. Grande abraço, por isso que é bom estudar. Vamos dar uma olhada geral em tudo que a gente viu hoje. Então vimos, só recapitulando, para você anotar no seu caderno, vimos a deriva continental, placas tectônicas, o Permiano, isolamento geográfico formando várias espécies. Na 13ª questão, vimos a parte de calor latente. Você aprendeu que calor latente é o calor que muda o estado físico da matéria. E que a água é importante para regular a temperatura dos seres vivos, inclusive o ser humano. Por isso que a gente sua. Suor. Né? O suor, então, está dentro disso que a gente falou. Vimos também que o sequenciamento de DNA de uma bactéria, Chromobacterium violáceo, ajudou a descobrir um plástico de bactérias, feito por bactérias, pode ser manipulado, para no futuro a gente poder jogar um copinho de plástico, um café, por exemplo, um suco, uma vitamina, água, etc. Né? E a gente poder depois descartar o copo e gerar adubo com ele, porque ele é biodegradável. E ele vai se decompor e vai ajudar no crescimento de plantas, por exemplo. E também ajudar a servir de alimento para bactérias. Então é muito interessante como a gente pode modificar, aprender com os seres vivos a criar substâncias que causam menos problema no nosso planeta e a nossa espécie humana. É isso que eu queria dizer para vocês. Grande abraço. Fico emocionado quando eu falo isso, que é a ciência que melhora o mundo. Tchau, tchau.